Oi pessoal, meu nome é Eduardo, sou maquiador profissional e a gente vai começar hoje com uma maquiagem para a pele negra, tá? Vou começar hidratando a pele da Vivi, que é minha modelo. Eu já deixei toda a pele dela já higienizada, já fiz toda uma limpeza e agora a gente vai começar hidratando com esse hidratantezinho da Nivea de latinha, tá? Ele tem uma hidratação profunda na pele, principalmente para quem tem a pele mista a oleosa, como a pele da Vivi. Ajuda bastante a fechar o poro, a selar essa pele e deixar ela bem homogênea, tá? Eu vou passar por toda a extensão da pele dela, principalmente nas regiões do nariz, do buço, que são regiões a serem um pouco mais ressequidas, tá? Então eu passo por todo o rosto dela, deixando o rosto bem hidratado, deixando o rosto dela bem homogêneo, preparando para receber a base e os corretivos, tá? Vou finalizar aqui a parte de hidratação e vou começar a corrigir a pele da Vivi, tá? Para corrigir a pele dela, eu vou usar essa paletinha da Coloss, tá? Que é uma paleta que tem corretivos coloridos e corretivos neutros, tá? Para isso eu vou utilizar esse pincel de língua de gato e vou utilizar o corretivo coral, da cor coral, para anular um pouquinho das olheiras da Vivi. Ó, pode olhar para cima. Vocês podem ver que ele anula bem o tom da pele dela, deixando bem natural, não parecendo tão forte como está na paleta. Essa é a intenção. O coral, ele é um tom, ele é um corretivo que ele serve para anular os subtons da pele, principalmente a pele negra. Então eu vou deixar aqui rodando. Lembrando sempre que eu tenho que aplicar o pincel com batidinhas e não esfregar. Por quê? Porque eu não quero que essa pele craquele ou fique com aquele aspecto de ressequida. Pelo contrário, a gente está buscando aqui um efeito de pele luminoso e acetinado. Vou passar por aqui, por essa extensão, vou deixar a pele dela bem homogênea nessa região do olho. Posso pegar bem próximo ali dos cílios inferiores. Tá? Vou passar em algumas regiões que eu percebo que ela tem alguma ou outra manchinha solar. E é isso, tá? Para finalizar a pele dela, a correção, eu vou pegar o pincel Dual Fiber, que ele é um pincelzinho um pouquinho mais sensível, para deixar a pele dela um pouquinho mais fechadinha, e vou corrigir com este tom aqui, tom do meio, tá? Então eu vou corrigir algumas manchinhas. Na verdade nem são manchas, né? São subtons da pele. Deixar a pele dela bem homogênea pra gente conseguir um efeito de pele luminoso e natural. Que é isso que a gente está buscando. A gente está caminhando para um caminho bem de pele natural, como se a gente não tivesse de base. Para isso a preparação é fundamental. Depois que eu finalizei, eu vou pegar essa base da Eudora, que é uma base mate, tá? E vou passar por toda a extensão do rosto dela. Vou pegar um pouquinho na minha mão e com a esponjinha vou espalhar por todo o rosto da Vivi, deixando a pele dela bem homogênea, bem natural. Porque realmente esse é o efeito que a gente está buscando, um efeito de pele natural, mas ao mesmo tempo luminoso. Principalmente com esse calor que a gente está vivendo agora, vindo o verão, a gente vai passar com bastante, para que essa pele dure o dia inteiro, tá? Lembrando que para a gravação a gente está tendo todos os cuidados referente à higienização, tanto do material que eu estou utilizando, quanto dos pincéis, quanto também dos nossos controles aqui para gravação.
Vou pegar aqui um pouquinho mais de base. Vou passar aqui nessa região da testa da Vivi, pra gente conseguir neutralizar qualquer subtom que tenha na pele negra. Pode levantar um pouquinho o pescoço. Eu sempre puxo a base um pouquinho para baixo, porque a gente tem vários subtons, inclusive na região do pescoço, que é uma região do colo também, né? Que é uma região que fica mais à mostra, principalmente nessa estação do ano. Então, deixo a pele dela bem homogênea. Tenho cuidados principalmente com esses vinquinhos do nariz e buço, que é uma região que tende a ficar bem oleosa. E sigo esfumando, sempre com batidinhas, sempre tentando neutralizar qualquer tipo de subtom. Por quê? Porque eu quero que a pele da Vivi fique extremamente homogênea, né? Essa região central, eu tento passar um pouquinho mais de base, porque ela é uma região que se concentra bastante a oleosidade da nossa pele. Ela é uma região que tende a ficar mais oleosa com o decorrer das horas. Com isso, eu passo um pouquinho mais de excesso de base, que é para ter uma durabilidade maior. Finalizado isso, vamos para a parte de contorno, tá? Para o contorno da Vivi, eu vou usar este contorno da Catherine Hill, que é o número 5. Ele é em bastão, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Número 5, tá? 5 aqui. E aí eu vou fazer a partezinha de marcação com o mesmo pincel linguinha de gato. Pego 2 dedinhos acima da boca dela em direção à orelha. Ó, vou medir aqui, vou marcar, faço a marcação e com a esponjinha, uma outra esponjinha limpinha, eu vou espalhar esse produto. Espalho esse produto, não saindo dessa direção, puxando um pouquinho para cima, mas não para baixo. Para baixo vai causar um efeito de sombra, que é o que a gente não quer, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego mais produto, não pego em excesso e vou marcar a região da maçã do rosto, bem abaixo desse ossinho que a gente tem acima da maçã do rosto. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou marcar bem a maçã do rosto dela, que a nossa intenção é afinar essa maçã do rosto, mas lembrando que é 2 dedos acima da boca, justamente para a gente não afinar demais, somente iluminar a região do rosto. Depois disso, eu vou selar esta pele, tá? Pegando esse pincel um pouquinho mais chanfradinho e maior, e vou selar essa pele com este estojinho de contornos da Eudora. Tem 3 subtons aqui, vou pegar, vou misturar os 3 e vou selar na pele da Vivi. Sempre aplicando em batidinhas. A sujeirinha que fica no pincel eu posso passar nessas extremidades pra gente causar um pouquinho mais de sombra nessa região externa do rosto. Finalizo aqui, passando nessas regiões que a gente vai iluminar posteriormente. E vamos selando a pele dela. Por que que eu não uso nesse momento o pó compacto ou o pó banana? Porque a gente está buscando uma pele mais luminosa, mais natural, uma pele mais
pro dia a dia, que te cause uma facilidade maior na produção de maquiagem do seu dia a dia, tá? Nesse momento, então, eu vou pegar e vou passar um blush. Vou usar essa cartelinha aqui de blushes, que são tons que combinam mais com a pele negra, tá? Vou pegar um salmão, vou misturar aqui com um douradinho, que fecha mais com o tom da Vivi, tiro o excesso e nessa região do início da maçã do rosto que eu concentro o blush. Eu não puxo ele para cima e também não estendo ele. Lembrando, né, que a gente tem algumas dificuldades em encontrar ainda no mercado brasileiro alguns produtos para pele negra, mas a gente já está muito melhor, já avançamos muito. As empresas já estão de olho em não produzir apenas um tom de pele para pele negra, para ter uma variação maior de tons para a pele negra. Isso daí é porque o mercado está antenado principalmente no poder aquisitivo, no poder de compra da população negra do país, tá? Após isso, passado o blush, a gente vem para o iluminador. Para o iluminador eu sempre gosto de utilizar esse pincel mais delicado, um pincel mais chanfradinho. Por quê? Porque ele vai causar um efeito de esfumado na pele da Vivi e de qualquer modelo ou até mesmo na sua que você utilizar. Eu vou usar esse iluminador aqui bem bronzer da paleta dourada da Eudora. Sempre tiro o excesso e vou aplicar acima daquela marcação que a gente fez do contorno. A marcação do contorno é um pouco abaixo do ossinho do rosto e o iluminador é acima, tá? Do outro lado a mesma coisa, eu vou pegar um pouco mais de produto e vou aplicar nessa região, sempre com batidinhas, com movimentos circulares, que é pra gente não deixar marcado a pele. A gente deixa como se fosse realmente tudo um contorno mais harmônico, tá? Depois disso, eu sempre pego o pincel, que eu selei a pele dela com o pó de contorno, e misturo mais ainda esse iluminador. Por quê? Porque a gente não quer nenhuma marcação ou algum excesso na pele. Pelo contrário, a gente quer ver um efeito mais harmônico no rosto, né? Um efeito que cause uma iluminação, uma composição de cores melhor, tá? Finalizado esse processo, agora a gente vai iluminar as regiões do rosto que não são da maçã do rosto. São as regiões que a gente ilumina, são os pontos chaves de iluminação. Quais são eles? Queixo, abaixo do dorso do nariz, que é acima um pouquinho do lábio superior, que é para ganhar um pouquinho de lábio superior, a pontinha do nariz e aqui a região central entre as sobrancelhas. Esfumo bem. São pontos de iluminação do rosto, que é para te trazerem um afilamento maior desse rosto. E aí sim, finalizo a preparação de pele, tá? Após isso, então, eu venho com a mesma base que eu utilizei no rosto dela, tá? E vou, com o pincelzinho língua de gato, que a gente chama, vou preencher toda a pálpebra dela. Preencho toda a pálpebra dela, porque essa base, ela vai servir para mim como se fosse um primer de olhos. Para que vai servir esse primer de olhos? Para a gente conseguir ter uma potencialização da sombra que a gente vai passar. A nossa pálpebra, ela possui uma pigmentação, ainda mais a pele negra,
que ela necessita ser neutralizada. Ela necessita de uma anulação, que a gente chama, para conseguir ter um efeito maior da sombra. Depois que eu apliquei, eu pego um pincelzinho limpo mesmo, qualquer um pode ser, para a gente anular, deixar mais sequinho, mais opaco essa pálpebra. Eu esfumo bem, esfumo, deixo limpinho aqui, como se fosse uma tela em branco, para eu vir com o primeiro tom de sombra. Vou pegar aqui um pincelzinho chanfrado para esfumar e vou vir com um tom mais claro de marrom. Pode ser dessa paletinha aqui, ó, da Ludorana, que tem tons de marrom bem bonitos, tá? Uma paletinha da Ludorana com um quarteto de sombras, tá? Vou pegar aqui um tom, cafezinho com leite, que a gente chama, marronzinho, que é fundo de olho da maioria das maquiagens. Vou erguer um pouquinho a pálpebra da Vivi e vou marcar. Marco primeiro, não esfumo ainda, só vou marcando o côncavo dela bem. Começo bem do canto externo do olho e vou marcando. Depois disso eu tiro o excesso de sombra e vou esfumando. Esfumar nada mais é que vários movimentos circulares na mesma região, para que eu possa ter uma maior diluição dessa sombra, para que essa sombra não fique marcada. O olho da Vila já tem um espaço bom de pálpebra, mas eu quero alongar um pouquinho mais esse olho, dar um pouquinho mais de profundidade para o olho dela, que vai causar um efeito de luz maior. Como que eu faço isso? Puxando um pouquinho para fora a sujeirinha que fica no pincel após o esfumado. Puxo para fora. É um marrom que super combina com vários tons da pele negra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego um marronzinho, tiro o excesso e vou marcar. Marco primeiro, não esfumo, não esfrego. Eu marco primeiro o côncavo. Depois que eu marquei, eu tiro o excesso e começo a esfumar essa sombra que eu apliquei. Sempre em movimentos circulares, porque eu não quero deixar esse efeito de sombra quadrado ou marcado. O segredo de um bom maquiador é que ele consiga fazer uma boa composição de cores, que ele consiga esfumar essas cores, que fique harmônico e não fique marcado. Depois que eu finalizei essa sombra, eu vou vir com uma segunda sombra. Vou aplicar um pouquinho mais desse lado, que ficou um pouco mais marcado. E vou vir com um tom mais escuro. Eu vou trocar de pincel porque eu não quero ficar com excesso de produto. Mesmo um outro pincel chanfradinho, um outro pincel um pouquinho maior. E eu vou vir com um tom mais forte de marrom. A gente chama de chocolate, pode ser. Ou pode ser um efeito mais de marrom quase preto. Aqui vou aplicar um pouco abaixo daquela primeira marcação. Primeiro eu aplico, lembra? E depois eu esfumo. Apliquei, vou esfumar em movimentos circulares. Esfumo, levantando um pouquinho para cima, misturando com aquele primeiro marrom que a gente passou. Deixando bem marcado, mas sem a gente perceber aonde que começa uma sombra e finaliza a outra. Vou fazer o mesmo efeito do outro lado, para vocês perceberem que o esfumado, às vezes você pensa que só tem uma sombra
mas nada mais é que uma composição de vários subtons. Eu marco primeiro esse côncavo, tiro esse excesso e começo a marcar. Sempre comparando um lado com o outro, fazendo a sua composição. Maquiagem nada mais é que construção, é como se fosse uma tela em branco que a gente vai construindo uma composição de cores. Depois disso, eu pego um pincel limpo, um pincelzinho limpo, para tirar ainda mais essa marcação. Para quê? Para deixar esse olho cada vez mais harmônico. Que essa composição de cores ela seja completamente natural. Que você olhe e você não consiga identificar onde que começou um tom e onde que finalizou. Para a gente finalizar esse olho, essas sombras, eu vou usar essa paletinha aqui da Tropical, que é da Luisance, e vou colocar uma sombra cintilante. É a primeira sombra cintilante que a gente vai utilizar na região interna do olho. Aonde é essa região interna? Na região de abertura dos olhos. Vou pegar esse tom aqui, que é como se fosse um cobre, um bronze. Tiro um pouco, vou tirar o excesso, levanto bem a pálpebra dela e começo a marcar com batidinhas mesmo. Ó, marco, 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 marco. Depois que eu limpo o pincel, que eu vou esfumar. Depois, somente depois. Ó, vou marcar esse côncavo, misturando com aquele marrom. Lembrando que eu busco sempre uma composição de cores e não tons diferentes, tons que não vão se harmonizar. Olhem a diferença de um olho para o outro, tá? Um olho com uma sombra cintilante e somente com sombras opacas. Vocês podem perceber que aqui, ó, quando eu percebo que ele está se encontrando com outros marrons, eu misturo os tons ali. É como se fosse uma composição de cores. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego o produto cintilante, ergo bem a pálpebra da Vivi e vou marcar. Nada de arrastar, nada de trazer para cima, somente respeitando o limite da região interna dos olhos. Depois de finalizado a aplicação, que eu venho misturando estes tons. Misturo estes tons com os marrons que a gente já passou. Pode abrir o olho, Vivi. E aí sim trago a luminosidade para o olho dela. Pego um outro pincelzinho que eu usei de marrom para a gente misturar ainda mais esses marrons. Para a gente realmente não perceber aonde que estão essas marcações. E tiro o excesso. Depois disso, vamos vir com o delineador, tá? Eu vou utilizar o delineador em gel da Vivi, que é este da Luisance, tá? Que eu consigo ter uma maior firmeza no traço. Por que firmeza no traço? Porque muitas vezes o líquido ou de canetinha, a gente vai perder um pouquinho desse traçado. Com esse pincel, o máximo chanfradinho que você puder, eu começo sempre da região do meio do olho, marco bem com traços firmes, sem medo, marco bem o olho dela e puxo um pouquinho para a gente dar um pouquinho mais de alongamento no olho. Sempre tentando deixar o máximo reto possível, o máximo natural, para que não fique aquele aspecto de código de barras no olho, né? Vamos deixar o efeito máximo natural. Perfeito, vou deixar secar e vou para o outro olho. Faço a mesma coisa do outro lado. Começo pela região central do olho,
e vou afinando conforme eu vou chegando na região interna do olho. Após finalizado isso, eu vou pegar o cotonete e vou tirar o excesso da região final, que é uma região que a gente vai esfumar para trazer maior naturalidade ao traço. Deixa eu pegar um outro que está um pouco úmido ainda. E aí, pode abrir o olho. Nessa região eu sempre volto com o pincelzinho língua de gato, que é para tirar as marcações da base que fica. Tanto aqui quanto aqui. O delineador em gel, ele sempre dá uma leve escorrida para a região inferior dos olhos, o que não é problema. É só para a gente não deixar marcado. Depois disso, eu vou vir com o lápis de olho da Eudora, Kajal, super cor, para a gente potencializar um pouquinho da região inferior do olho dela. Pode olhar lá para cima. Vou passar na linha d'água, com todo cuidado, porque ela é uma região bem sensível do olho. Eu puxo um pouquinho para fora, porque a gente vai esfumar esse preto, não deixando muito grosso o traço. Depois disso, eu pego um pincel chanfradinho, bem chanfradinho, bem curtinho, aqui na minha mão, e eu vou esfumar esse preto, para não deixar ele tão marcado assim. Vou deixar ele esfumado. Com todo cuidado, porque essa região do olho ela tem bastante contato com a mucosa. Lembrando que a gente está com todos os cuidados referente à higienização dos pincéis e de todo o material que a gente está utilizando. Vou jogar para cima um pouquinho. Vou marcar um pouquinho mais para deixar os dois olhos parecidos. E vou esfumar. Depois disso, então, eu só venho para finalizar o olho com um pontinho de iluminação. Um pontinho de iluminação na região interna do olho. Vou pegar esse pigmento da Eudora. Então, para finalizar o olho, eu vou vir com este pontinho de iluminação, que é um pigmento solto da Eudora, para a gente conseguir dar um ponto de iluminação na região central do olho. É bem pouquinho, é só pra gente tirar a marcação mesmo. Pode fechar o olho e eu vou vir com essa marcação nessa região central. Só para dar uma leve iluminada neste canto de olho. Pode abrir o olho, ó, vocês podem ver que é somente um ponto de luz, um ponto de iluminação. Vou pegar o pincel chanfradinho que eu utilizei antes, que é pra gente tirar a marcação de qualquer resquício de sombra não pigmentada, de alguma sombra que escorreu, e já aproveitando para iluminar essa região inferior do olho da Vi. Já aproveito para retocar um pouquinho essas regiões que eu comentei anteriormente, que são regiões
de bastante acúmulo de oleosidade. E eu vou corrigir agora a sobrancelha da Vivi. Pego um pincel mais chanfradinho que eu tenho e pego uma sombra opaca. Pode ser até mesmo dessa paletinha que a gente estava usando, da Ludorana. E eu vou pegar um tom chocolate, que é um tom que mais se aproxima com a sobrancelha da Vivi. Tiro o excesso e começo pela região central. Sempre aplicando o produto. Vou dar uma alongada nessa sobrancelha, que é para harmonizar ainda mais com o rosto dela. E aqui na região inicial, eu deixo um pouco mais quadrado essa região. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começo pela região central, alongo essa sobrancelha e enquadro um pouco mais com a região interna, que é do início da sobrancelha. Após isso, a gente finalizou o olho, vamos colocar uma máscara de cílios, que é para potencializar ainda mais essa maquiagem. Pode fechar o olho. Passo 2 mãos de máscara de cílios. Sempre com movimentos bem calmos, que é pra gente não borrar nem o delineado e nem as sombras que a gente já aplicou. E não carimbar a região superior, né? Que é o nosso maior cuidado. E agora sim, eu vou passar o batom na Vivi. Primeiramente, deixa eu só pegar um tom que eu gosto mais. Acho que é esse. Não. Esse mesmo. Vou pegar esse tom no lado dela. Eu sempre começo pelo lábio inferior, que ele é um lábio mais fácil de contornar. E aí sim, depois eu faço a parte superior, que exige um pouco mais de contorno. E aí a gente já está acostumado com o pincel, tanto do batom ou o pincel separado que você possa utilizar. Tô usando este batom da Eudora, tá, gente? Ele é um batom batom da Eudora cor vermelha. Ele é um batom mate, mas eu vou passar o hidratante depois, que combina mais com essa composição de maquiagem que a gente fez hoje. Lembrando que eu estou usando o produto diretamente na Vivi, porque esse produto ele foi utilizado somente nela, tá? É um produto novo. Vou fazer a parte superior, faço um xizinho nessa parte superior e aí sim faço o restante do contorno. Pego mais produto e vou sempre contornando o lábio. Lembrando de fazer, principalmente em pele negra, o contorno natural do lábio. A gente já tem normalmente bastante lábio, e para a gente deixar e seguir aquele contexto mais natural que a gente veio conversando anteriormente, de composição de pele, de composição de olho, de cores, a gente mantém este mesmo contorno.
seguir neste mesmo caminho. Finalizei o lábio, vou deixar secar o produto e enquanto seca o batom, eu venho com o mesmo pincel do iluminador para nós potencializarmos ainda mais um pouquinho mais de iluminador, para deixar a pele dela bem luminosa, bem glow, como foi a nossa proposta inicial. Marco bem aqui essa região, centros de iluminação, de contorno, que nós já tínhamos feito anteriormente. Marco bem. E aí, após isso, venho com o pincel maiorzão e tiro toda essa marcação. Tiro a marcação da testa para não estourar na luz. Deixo a pele dela bem luminosa. Puxo sempre para baixo do nariz, do pescoço, o colo, para deixar tudo bem harmônico. Venho com o outro ladinho do batom que a gente tinha utilizado, que é um passo 2, e ele serve como se fosse um gloss de iluminação, tá? É um passo 2. E eu vou passar por toda a extensão do batom que eu já havia passado antes, para criar este efeito bem glow nos lábios. Olha como ele potencializa o tom, como fica bonito. Ilumino bem os lábios da Vivi, passo com calma, que este tom de vermelho ele é um dos tons mais fáceis de borrar a pele, e depois da pele estar pronta para corrigir vai ser um pouquinho mais complicado, então façam com calma. Delinem bem este lábio, façam bem o contorno e posteriormente vocês vão ter um resultado mais satisfatório. Perfeito! Venho com o pincel de iluminação que a gente utilizou antes para tirar as marcações da pele dela, para não deixar a pele com um efeito de maquiagem oleosa e sim natural. E assim finalizo a minha make. Uma make linda, uma composição de cores bem natural e que combina com qualquer pele negra.